Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Telefônica Vivo. É uma grande queda nas cotações. A Vivo, pessoal, segue se desvalorizando fortemente na bolsa de valores. Perceba que após os resultados do segundo trimestre de 2026, as ações da Vivo desabaram em mais de 7% em apenas um dia. E detalhe que o resultado da Vivo foi bom, tá? A empresa reportou recorde de lucratividade, 1,5 bilhões de lucro apenas no segundo trimestre de 2026. Crescimento em todas as suas linhas, mas o mercado aparentemente bateu nas ações. Vamos explicar por que a Vivo segue se desvalorizando e se agora com essa queda ela veio a ficar barata, porque a maior empresa de telefonia aqui do Brasil, um setor altamente perene, paga bons proventos e a Vivo é uma empresa de muita qualidade, né? Porque ela traz um ROIC, retorno sobre o capital investido, muito acima da média em relação às suas outras concorrentes, como TIM, né, Claro e outras empresas do setor. Vamos tratar disso já e para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo aqui na Vivo que poderia sim, num preço certo, fazer a ação ter um bom ponto de compra. Nada de recomendação, mas ao meu ver, em preços certos a Vivo pode proporcionar bastante rentabilidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação, eu não tenho nenhuma empresa do setor de telecomunicações na carteira de ações do canal, tá? Eu acho que o setor hoje, eu vou direto e reto aqui com vocês, pessoal, o setor está bem precificado, por isso que eu tenho priorizado outros setores no momento, como o setor bancário e o setor de commodities. Minha carteira, na verdade, é só banco e commodity, tá? Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, BB Seguridade, Petrobras e Vale. A gente tem uma seguradora que é a BB Seguridade, mas ela está linkada, né, no setor financeiro. Então perceba que minha carteira é financeiro barra commodities. Não existe muito mais segredo aqui do que isso, tá? Enquanto a Telefônica Vivo, né, fica alocada ali na parte do setor de telecomunicações. É uma empresa que gerou muito valor para o acionista. Você pega aqui as ações da Vivo no longo prazo, para você que paga os preços corretos, conseguiu uma rentabilidade muito acima da média. Se você comprou ações da Vivo lá no ano de 2016, de lá para cá a empresa entregou 400% de rentabilidade. Você coloca isso aqui em taxa anual composta, você conseguiu sim uma boa rentabilidade com tranquilidade, né? Porque é uma empresa que não oscila o seu resultado, é uma empresa muito perene. Em 10 anos você conseguiu 17,69% ao ano na média, comprando ações da Vivo. E desde o plano real, a Vivo chegou a dar mais de 19% ao ano de uma forma composta. Então assim, pessoal, o setor de telecomunicação, ele não traz tanto crescimento. Mas assim, qual que é a mágica aqui? A mágica é o preço. É uma empresa excelente. Pegando aqui o resultado do último trimestre, desse trimestre atual, perceba que ela segue crescendo a sua receita, mais 7%, fluxo de caixa operacional segue aumentando, lucro líquido da companhia apenas no primeiro semestre de 2026, 2,8 bi de lucro, segue aumentando em casas com fibra. Detalhe, pessoal, que a Vivo ela detém mais de 32% de fatia de mercado na parte de mercado de telefonia pós-pago. A empresa até destaca que 10 bi da sua receita está em serviço móvel, que é justamente essa parte de pós-pago. O pós-pago é quando o cliente já garante, né, uma taxa para o ano todo. Então a empresa tem muita previsibilidade em comparação com o pré-pago, que o cliente paga ali no mês e pode não querer pagar mais. A empresa acaba perdendo essa assinatura. Então perceba que a Vivo ela tem muita qualidade porque grande parte dos seus planos está atrelado no segmento pós-pago. E ela vem crescendo neste mercado cada vez mais, né? A empresa está com boas margens, boa rentabilidade, crescimento. Então perceba que a qualidade da companhia é indispensável. Resultado após resultado, a Vivo mantém um bom número. A questão é o preço. Uma empresa cotada por 15 vezes de PL e 1,6 vezes o valor patrimonial. O valor patrimonial nem tanto, mas pessoal, se a gente for aqui, ó, eu vou pegar um site chamado Oceans 14, tá? Esse site aqui,
eu super recomendo para vocês. Vocês conseguem pegar uma lupa das ações de longo prazo. E se a gente observar a Vivo, já teve momentos, tá, que ela ficou mais barata. Infelizmente eu atingi aqui meu limite, né? Você precisa pagar um plano aqui para ter acesso, mas eu recomendo que vocês olhem a Vivo lá no Oceans 14. Façam isso que eu tô falando para vocês, tá bom? A Vivo já teve épocas que negociou por um PL mais baixo. Então, a depender do preço que você compra, você pode conseguir uma boa rentabilidade. Olha aqui em 2018, tá? A empresa ficou por 7 vezes lucro. Para quem comprou lá em 2018, segue com uma boa rentabilidade. Segue com 220% numa lupa de 8 anos. Então perceba que deu mais rentabilidade você pagando barato no ano de 2018. Por quê? Porque você pagou 7 vezes de PL. Então o segredo é você pagar barato, porque qualidade você sabe que a empresa já tem. Ah, Pablo, mas esse ROIC tá baixo, de apenas 10% ao ano. Pessoal, não se engane, o ROIC, ele não pode ser olhado de uma maneira determinante, de uma maneira simplista. É uma empresa que, historicamente, tem um custo de capital abaixo de 5%. Então, se a empresa ela reporta um custo de capital de 5 e tem um ROI de 10, ela é excelente. É uma empresa excelente. É que nem no setor bancário, o custo de capital tende a ser de 13 e os bancos dão 20. Então, tá excelente. Então, cada empresa tem suas peculiaridades. Não dá para você generalizar, né? Não seja generalista. Você tem que pegar e observar a média setorial. A média do setor de telecomunicação é ter um ROI na faixa de 5%. A Vivo tem uma média acima disso. A empresa gera valor ao acionista porque ela tem uma rentabilidade acima do seu custo de capital. A dívida líquida dela é muito controlada, 0,4 vezes, né? A dívida líquida sobre EBITDA, mostrando que a empresa segue com uma saúde financeira muitíssimo controlada. E aí a gente tem o PL, que é o principal vilão aqui. O PL tá alto, né? Então, Pablo, quando que Vivo estaria barato? Um PL de 15, pessoal, é muita coisa, né? Por mais que a Vivo cresça no longo prazo, é uma taxa, se você coloca aqui, ó, 1 menos o payout vezes o ROIC, na faixa de 11%, a Vivo cresce uma taxa de 5,5% ao ano. Por mais que ela cresça essa taxa, com lucro líquido na faixa de 6 bilhões por ano, concorda comigo que tá cara? Por quê? Porque hoje já no curto prazo, nem vou colocar pro longo prazo, vou colocar no curto prazo. Se eu colocar aqui no curto prazo, o PL da ação é de 15, né? A gente sabe que o PL da Vivo fica de 15 a 17 vezes o seu lucro. Então, para a empresa ficar barata, ela deveria no mínimo estar cotada abaixo do benchmark, que seria 13 vezes de PL, abaixo do PL médio do Ibovespa, que fica na faixa, né, de 13 vezes o seu lucro. Então, hoje, para uma Vivo começar a ficar atrativa, vou provar para vocês. O indicador que a gente usa aqui, ó, é a fórmula do Warren Buffett, tá? Essa fórmula, pessoal, é infalível para prever os bons negócios. E o Buffett exigia uma margem de pelo menos 80 a 100% no negócio para comprar as ações. Será que a Vivo se encaixa? Bom, a gente sabe que o crescimento da companhia fica em 5% ao ano. Qual que é o LPA da companhia? Porque o Buffett ele exige 12% ao ano mínimo numa ação. Você tira uma diferença de 5,5, você tem 6,5. Memorizem bem esse número, tá? Para arredondar, você tem 6. Vamos arredondar aqui, ó. 12 menos 5,5, que é o que a Vivo cresce, você tem 6,5. Se você pega o LPA dos últimos 2 meses, a Vivo ela dá um lucro de 1,5 bi por trimestre, então muito provavelmente o LPA da companhia para este ano será na faixa de 1,85. Se você dividir pela diferença do que o Buffett exige sobre o que a empresa cresce, você tem um preço justo de R$ 28, mostrando que pela fórmula do valor intrínseco do Warren Buffett, a Vivo está cara. Para ela ficar barata, no mínimo ela deveria estar abaixo de R$ 30. Então, quanto que... Pablo, para ela ficar barata, de acordo com a fórmula do Buffett, deve estar no mínimo abaixo de R$ 28. Para ela ficar num preço elegível para aportes, o Buffett exigia pelo menos 80% de margem. Então ela deveria estar no mínimo uns R$ 15, tá? Para 16, 17 reais. Para a Vivo hoje valer 17 reais, simplesmente o valor de mercado dela deveria ser de 54 bilhões. Ela deveria cair, ó, veja bem, para ela ficar numa região elegível de aporte, de acordo pelo método Buffett. 47% na cotação. Perceba que o mercado está superestimando o valor da empresa. E se tecnicamente o valor de mercado para isso cair para 60 bilhões, a empresa estaria por um PL de 10. Aqui já fica mais já condiz, né, mais com a realidade da Vivo, porque já fica com um PL menor do que o do Ibovespa. A gente não está no mercado de alta para a empresa ficar cotada por 16 vezes o seu lucro, por mais que seja uma empresa de qualidade. Então perceba que nos 16 a 17 reais já começa a morar uma oportunidade interessante, porque você já consegue dobrar seu capital com a retomada nas ações, fora o yield, né? Porque hoje com o 1,86 de LPA,
se ela repassar um payout de, mesmo que ela passe 100% do lucro, como ela tem feito hoje, ela tem passado 100% de payout, você que tá comprando aí, né, a R$ 32, você está tendo um yield de 5%. Se você comprar a ação aos 17, nada garante que ela vá para 17, mas vamos supor que vá. Olha o seu yield como sobe. Sobe muito, vai para 10% ao ano. Então perceba que Vivo é o preço que não ajuda. É uma empresa boa, uma empresa de muita qualidade. O problema é o preço, está caro, o mercado está pagando muito acima do valor intrínseco real da companhia. E a prova disso é o próprio indicador do Warren Buffett que nos mostra isso, né? O valor intrínseco. Até se você projetar para longo prazo, se você supor de que o lucro líquido da Vivo vai crescer a uma taxa de 9% ao ano, ela não cresce tudo isso, ela cresce menos, né? Como a gente verificou, o lucro cresce a uma taxa de 5,5% a 6% ao ano na sua média. Projetando de que o lucro vai crescer a uma taxa de pelo menos 5,5% ao ano, olhando para daqui a mais ou menos, tá? Uns 10 anos. Hoje o lucro dela é de 6 bilhões. Então daqui a 10 anos o lucro da Vivo poderia chegar em 9,8 bilhões. No melhor dos cenários, supondo uma taxa de crescimento deste nível. O LPA da companhia para daqui a 10 anos poderia ser de quanto? Poderia ser na faixa, se você subtrair pela quantidade de ações, de R$3. Se você fizer aqui o cálculo do Buffett, né? R$3 você tem de LPA e dividir por pela diferença do que o Buffett exige, né? Como a gente viu, sobre o que a empresa de fato entrega, você tem uma diferença de 6,5, como a gente já tinha calculado. Então o preço justo da ação seria de R$46 para daqui a 10 anos. Então, olha, daqui a 10 anos a Vivo vai ficar de lado, pessoal. Vai ter no máximo uma alta de 46%. Então perceba que pagar caro, esse é o problema. E é verdade, ó, se você colocar nos últimos 5 anos, ela dobrou. Só que aqui você tá pegando uma base comparativa de quando ela estava barata. Há 5 anos atrás a Vivo estava descontada. Você pagou um preço na faixa de 7 vezes, 8 vezes o seu lucro. Então não compare, tá? A Vivo, ela tem qualidade? Tem, só que tem os preços certos. Nos preços atuais, eu não vejo tanta upside. Agora, se ela caísse para 10 vezes de PL, aí é outra história, meu amigo. Porque a R$17, pelo preço justo do Buffett, né? Observando-se um LPA de 3, né? Daqui a 10 anos, a gente viu que o LPA vai estar em R$3, daqui a 10 anos mais ou menos, então muito provavelmente 3,82, né? Como a gente verificou. E a gente divide por essa taxa de 6%, né? Do que o Buffett exige de fato que a empresa entrega, teríamos um preço justo de R$63. Para ser mais conservador, no nosso cálculo, a gente foi bem conservador ali, né? Vamos colocar 6,5, né? A diferença é que ela cresce 5,5% ao ano na sua média. Então ela teria um preço justo de R$58. Aí neste preço atual, que você tá pagando no preço atual de 32, não tem tanta upside. Mas se você pagar 17, olha o seu upside em 10 anos, 245%. O seu retorno embutido na ação aumenta demais de você pagar mais barato. 245% em 10 anos, isso dá 13% ao ano, fora o yield, né? Por você estar pagando ali R$17, você vai ter um yield de 10 mais uma taxa de crescimento de 5,5. Olha só, 28,5% ao ano em 10 anos. Agora, para você que está pagando os preços atuais, supondo de que o preço justo da ação, como a gente verificou, será de quanto, né? Muito simples, LPA divide pela razão do Buffett. Então, na verdade, o preço justo no melhor cenários teria aí um potencial de alta nos preços atuais de quanto, pessoal? 83%. Isso numa lupa de 10 anos é ínfimo isso, pessoal. Se você colocar isso aqui para 10 anos, por você estar pagando caro hoje, olha isso aqui, ó, 6% ao ano, fora o yield baixo, né? Porque com o PL rondando na faixa de 16 vezes o seu lucro, 15 vezes lucro, não espere um yield mesmo que ela pague 100% de payout, muito acima de 5 a 6%. Então 6,23 de valorização, somado com 6 de yield no melhor dos cenários, e somado com uma taxa de crescimento de 5,5, olha só, 17% ao ano. Não espere muito em Vivo, porque dá para você conseguir muito mais se você pagar barato. Por isso tenha paciência, eu prefiro comprar Vivo abaixo dos 25, 24 reais. Isso para eu começar a montar a posição. Se a ação continuar nessa tendência de queda, voltando ali para aquela região dos 24, 23 reais, já fica um preço interessante. Grandes aportes somente abaixo dos 20 reais. Que aí, pessoal, se ela voltar para esses preços aqui de 2024, ó, 22 reais, olha o quanto ela chegou aqui em 2022, chegou a 18 reais. Aqui sim, a Vivo
era uma oportunidade, porque o lucro líquido não vai crescer a uma taxa tão acelerada, é uma empresa de crescimento lento, como já dizia o livro do Peter Lynch, né? É uma empresa, é uma slow stock, né? Uma empresa que cresce lentamente no longo prazo, né? De acordo com o livro do Peter Lynch, se chama assim, slow stocks, e tem as growth stocks, né? Que são as que crescem rapidamente. A Vivo não. A Vivo é uma empresa madura, que distribui proventos, tá num setor já maduro, então não tem tanto espaço para aumentar o lucro líquido tão rapidamente. Não justifica você pagar um PL alto. O PL hoje está alto da ação. Se o PL recuar, poderia sim denotar um bom ponto de compra. Então essa é a minha visão que eu vi, uma empresa de qualidade, porém o preço agora não está nada convidativo, tanto para receber proventos e tanto também para abstrair valorização no preço das ações. Mesmo com o resultado recorde, o mercado tem batido na cotação para ajustar esse múltiplo extremamente alto. Por isso que eu não gosto de pagar caro, principalmente em ações previsíveis, diferentemente de ações cíclicas, que um PL esticado geralmente denota um bom ponto de compra. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Telefônica Vivo. Em particular, não tenho na carteira do canal, porém é uma empresa que eu sigo de olho, né? Porque nos preços certos, pessoal, pode dar muito dinheiro e você pode se aposentar para sempre, porque o setor de telecomunicações sempre vai existir. A Vivo já detém uma espécie de oligopólio, nunca vai quebrar. Pagando um preço certo, você consegue abstrair uma boa rentabilidade. Vamos ficar na torcida para que a ação continue caindo. Precisa cair, hein? Mas tem chão, tem chão. Tem que cair muito para ela ficar barata, pelo menos abaixo dos R$20. A não ser que a ação desabe para 25, 24, a empresa cresça o seu lucro. Algo que eu não acho que vai acontecer. Ela sempre vai crescer seus 5 a 6% ao ano. Por isso que eu prefiro exigir um preço mais convidativo para aportar nas ações da Telefônica Brasil Vivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, falei vivo, ó. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí ações da Vivo. Então, na carteira do canal, repetindo, não tenho Vivo, mas sigo de olho no preço correto. Pode sim fazer bastante sentido. E só para complementar aqui para vocês, rapidinho, antes do vídeo aí terminar, fiquem comigo, algo que vocês também têm que ficar de olho no setor de telecomunicações é o CAPEX, tá? Um CAPEX muito alto também é perigoso, geralmente por ser um setor de alto capital intensivo, quando está investido muito, o dividendo tende a se reduzir. Não é o caso da Vivo, a empresa continua com um fluxo muito controlado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!